Nos trilhos da educação, protagonismo jovem para a segurança ferroviária e transformação social, autora Lucielen Pereira Martins, Fábio e coautores Sam Adam Hoffman, Conceição e Silvia Mari Azuma, da Rumo Logística. Microfone. Tempo na tela. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui, nesse evento tão grande que é o Brasil nos Trilhos. Agradeço, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, apresentando um pouquinho do nosso projeto. Eu me chamo Lucielen Fábio, sou do setor de responsabilidade social da Rumo. Eu estou aqui hoje com o meu colega Sam, e ele está investindo. É uma empresa parceira da Rumo, e que nos ajudou a fazer esse projeto acontecer. Hoje a Rumo ela é a maior operadora ferroviária do Brasil, então a gente passa por diversos estados, centenas de municípios. E acabamos entrando em contato com muitas comunidades. Comunidades essas, de entorno, que estão ali em contato com a nossa linha férrea diariamente. Então, a gente sabe os desafios que isso nos traz, principalmente em relação à segurança ferroviária, que é o nosso tema, do nosso projeto. Na Rumo, nós acreditamos que a responsabilidade social é o caminho para conseguirmos promover a segurança ferroviária, propagar esse assunto da segurança ferroviária, além da transformação social. E é nesse contexto que nasce o Nos Trilhos da Educação, com o objetivo do protagonismo, de fornecermos protagonismo jovem para a segurança ferroviária e transformação social. E aí, pessoal, beleza? Bom, eu sou o professor Sam. Eu aposto que vocês não imaginaram que ia ter um professor falando num evento de trem, né? Mas, se a gente está falando de segurança ferroviária, não tem como a gente ignorar os processos educativos. Então, é nesse contexto que eu apareço. Só para vocês entenderem um pouco de como é que acontece esse projeto, ele rola ali na Baixada Santista, que é uma região bem estratégica para a Rumo. Vocês podem perceber pelo mapa, as regiões em vermelho são áreas com bastante criticidade, tanto do ponto de vista de segurança da própria comunidade, com atropelamento de pessoas, atropelamento de animais, mas até comportamentos de risco para a própria companhia, como vandalismo, roubo de carga. Então, é uma região que a gente precisa atuar para fazer com que eles consigam se desenvolver. Mas, ao invés de enfrentar os sintomas, a gente decidiu trabalhar com a causa. E qual é a causa em questão aqui? Nesse caso, eu estou falando de problemas financeiros. Pode parecer óbvio para vocês, porque, afinal de contas, geralmente são as comunidades mais pobres onde acontecem esse tipo de comportamento de risco. Mas, quando eu trago para vocês a questão de educação financeira, em que a gente vive num país que 20% do que é repassado pelo Bolsa Família vai parar em aplicativos de aposta, a gente já começa a ter uma visão diferente. Então, não é só um problema financeiro, é um problema educacional. Já são famílias que precisam ser assistidas pelo governo e eles estão perdendo o pouco dinheiro que têm porque eles não têm uma educação sobre isso. Além disso, hoje, 1 a cada 5 jovens que se formam no ensino médio, ele já entra no mercado de trabalho endividado. Então, ele nem tem renda ainda e ele já está comprometido, já está inadimplente. Várias pesquisas apontam que esse tipo de problema aumenta as possibilidades de comportamento de risco, não só nos jovens, mas também nos adultos. Então, se a gente trabalha para resolver esse tipo de questão, automaticamente a gente também está trabalhando para resolver questões associadas à segurança ferroviária. E é nesse sentido que nasce o Nos Trilhos da Educação, como uma proposta de levar educação financeira, educação empreendedora e segurança ferroviária para os jovens da Baixada Santista. Nesse caso aqui, como a gente fez o artigo com o projeto do ano passado, a gente trabalhou exclusivamente com Cubatão. Então, foram algumas escolas desse município. E nós criamos uma tecnologia social para poder trabalhar isso com os estudantes de uma maneira mais engajadora, mais prática e mais significativa. Para isso, a gente utilizou a gamificação. Então, basicamente, o que a gente fez? Nós transformamos a Rumo em um jogo educacional,
Os estudantes, eles têm a oportunidade de gerir uma mini versão da Rumo durante as aulas. É um projeto que acontece durante todo o ano letivo, não é um único jogo, uma única jogada. Então, ao longo de todo o ano, os estudantes participam de licitação para poder garantir a concessão da ferrovia deles. Inclusive, se o trem de uma equipe passa na ferrovia de outra equipe, tem que pagar para essa equipe. Eles contratam colaboradores, eles resolvem, inclusive, os mesmos desafios que a própria companhia passa. Roubo de carga, derrubamento de grão, né, aterro, enfim. Então, a gente consegue fazer com que os estudantes consigam vivenciar toda essa operação ferroviária, ao mesmo tempo em que eles aprendem sobre gestão financeira e sobre empreendedorismo. E a gente consegue desenvolver neles habilidades socioemocionais todas associadas à operação ferroviária. Bom, isso acontece porque a gente tem uma parceria muito legal, que a Lu já comentou. Então, além da Rumo e da Investindo, que vão trabalhar juntos nisso, a gente tem essa parceria com a Secretaria de Educação, então com o Poder Público. Então, trabalhando juntos, nós três, essa parceria público-privada faz com que a gente consiga levar para essas escolas, de uma maneira muito mais forte, essa educação que, de outra forma, eles não teriam. Nós atuamos em 5 escolas, com turmas de 5º e 9º anos, no ano passado. Eu coloquei 6 aqui, porque a gente aumentou uma escola para esse ano. Então, a gente está trabalhando com a base mesmo, porque a gente acredita que, a partir dos alunos, a gente consegue também mudar o comportamento dos pais. Então, quando o pai estiver fazendo alguma coisa errada, alguma coisa de risco, é a criança que vai chamar a atenção dele. E é por ali que a gente vai começar a trazer essa mudança para essas comunidades. Alguns resultados que a gente teve do ano passado. Foram quase 800 alunos impactados pelo projeto ao longo do ano todo, tá? Não foi uma única aplicação. Foram 319 aulas que eles receberam, totalizando aí 240 horas de atividade atendida, o que é muito interessante, porque como a gente trabalha nas escolas, e por serem, né, regiões vulneráveis, tem muitos problemas, por exemplo, falta de professor. Então, a gente cobre a falta de professor das escolas, o que também já resolve uma outra dor de cabeça da área educacional. E tivemos um índice de 8,8 de avaliação da satisfação dos alunos, inclusive, para o Fundamental 1, a gente chegou a 9,2. Então, eles gostaram muito do projeto, a gente alcançou muitos alunos. Esse ano, a gente já está batendo 2.000 alunos, então a gente teve uma progressão bem interessante em comparação com o ano passado. Isso, a gente expandiu para outra cidade também, além de Cubatão, São Vicente também. Aqui, para vocês verem, né, um relato dos alunos jogando, então é um tabuleiro bem grande que todo mundo usa. Nesse caso aqui, a ferrovia já está feita. A gente trabalha com as estações da Rumo, então eles têm que levar os produtos que a Rumo trabalha. Então, eles vivenciam, de fato, na pele, o que a Rumo faz ali pela sociedade. Alguns resultados quantitativos interessantes. A gente recebeu feedback dos alunos de que, por eles perceberam que eles melhoraram muito a capacidade de trabalho em equipe. Então, mais de 370 alunos disseram isso para a gente nas pesquisas, que eles desenvolveram a capacidade de negociação, porque, de fato, né, eles vendem para a gente serviço. Então, eles têm que convencer a gente a pagar o valor que eles estão pedindo ali para fazer as entregas. Então, eles praticaram muito negociação, não só negociação, como diversas outras soft skills que vão ser úteis, não só dentro do contexto de segurança ferroviária, mas para a carreira deles. Porque a gente sabe, né? A gente precisa ter essas soft skills desenvolvidas para crescer na carreira. E, no quesito segurança ferroviária, mais de 350 citações também falando que eles passaram a ter um outro olhar com relação a roubo de carga, atropelamento de pessoas, atropelamento de animais. Esses foram só os 3 mais citados, mas foram mais de 30 desafios relacionados à segurança ferroviária que a gente trabalhou nesse simulador. Alguns resultados qualitativos que a gente também usa para avaliar. Claro, como aqui é uma apresentação mais enxuta, não trouxe todos, mas a gente tem, por exemplo, uma percepção sobre a importância da ferrovia, que é algo que não é óbvio para eles como é para a gente. Então, aqui tem um relato de uma aluna que é do 5º ano. Né? Se a Rumo não existisse, e aqui a gente também passa para as outras operadoras. Aqui a gente fica falando da Rumo lá, porque é a Rumo que está fazendo o projeto. Né? Mas se a Rumo não existisse, como a gente levaria o alimento para os mercados e comércios? Então, a gente já começa a ver, no discurso desses estudantes, uma percepção da função da ferrovia e da companhia ferroviária para as próprias comunidades. Mas isso não foi a gente que falou. Ela percebeu, porque durante os jogos, a empresa dela fornecia os produtos para os comércios das cidades. Então, foi algo que veio da percepção dela.
Questão de segurança ferroviária. Esse aqui eu acho muito legal. Também foi uma estudante do 5º ano. Falou, o jogo é igual à vida real um pouco. Porque como na vida real, eles também roubam nossa carga. Porque nesse dia roubaram a carga dela, eles não entregaram e ainda tomaram uma multa. Então eles perderam bastante dinheiro naquele dia e eles ficaram bem indignados. O que também é muito legal, porque a gente consegue fazer de uma forma simulada que eles sintam o impacto desse tipo de ação que acontece ali nas comunidades. Outra forma de avaliar o projeto é por meio do SROI. Não sei se todo mundo conhece, mas o SROI é o Retorno sobre Investimento Social. Basicamente, ele calcula quantos reais estão voltando para a comunidade para cada R$1 investido pela companhia. Então, ele tem todo um processo, né, acadêmico para calcular, mas para o projeto do ano passado, o nosso SROI foi de 2,24. Então, para cada R$1 que a gente investiu nesse projeto, 2,24 retornaram como benefício para a comunidade. E como se não fosse tudo isso que eu falei, no final do projeto, a gente faz um evento aberto, como se fosse um Shark Tank, não sei se vocês conhecem, a gente até chama de Shark Tankzinho. Inclusive, nesse dia, a gente conseguiu chamar a apresentadora do Shark Tank Brasil, que é a Luíta, que está lá na ponta de laranja, e os alunos apresentam as soluções que eles criaram para os desafios de segurança ferroviária, seja roubo de carga, seja uma forma diferente para atravessar a via, uma forma mais segura, né, para atravessar a ferrovia, seja para trabalhar com derramamento de grãos. Então, assim, eles apresentam para uma banca, que tinham pessoas da própria Rumo, da Secretaria de Educação, né, o Poder Público que estava junto com a gente. A própria Luíta, apresentadora, foi também membro da banca, tinha as diretoras das escolas, e os alunos que foram destaque receberam, além de vários prêmios, como bicicleta, celular, jogos, um passeio para fora de Cubatão, que, para a maioria deles, é algo assim impensado. Então, a gente levou para o Hopi Hari, levou para o parque aquático, levou para o zoológico. Então, além de levar educação, além de promover segurança ferroviária, a gente também promove ali entretenimento e cultura para eles. Bom, basicamente, esse é um resumo do que a gente fez, é um projeto muito grande. O nosso objetivo aqui é transformar esses estudantes, transformar esses jovens em vetores de desenvolvimento social. A gente não consegue chegar nos pais, mas eles conseguem. A gente não consegue chegar nas comunidades, mas eles conseguem. Então, a partir deles que a gente vai levar essa transformação para as comunidades. Aqui tem os nossos contatos, ali da Rumo, da Investindo, e eu fico à disposição para qualquer pergunta. Obrigado.